doutora Sônia, uma verdadeira tragédia. Carros viraram um papel, na verdade, né, doutora? Não é isso? Exatamente, Assueli. Foi, na verdade, assim, as imagens começaram a correr ontem à tarde nas redes sociais e logo na sequência essas imagens que vocês estão vendo aí são as imagens cedidas pela concessionária Artérias Litoral Sul, que é a concessionária que administra esse trecho. E esse acidente, Assueli, ele aconteceu próximo ali ao quilômetro 666. Na verdade, começou no 664 e foi ali até o 666. Na verdade, é o seguinte, perceba claramente que a via é muito bem pavimentada, muito bem sinalizada, mas como eu sempre digo, a nossa rodovia BR-376, descendo ali a serra, é uma serra completamente diferenciada, ela é extremamente curta, mas muito forte. O que aconteceu? Segundo as informações, as primeiras informações, esse caminhão ele teria perdido os freios. Esse grave acidente aconteceu na manhã de domingo, no trecho, aí, como diz, do quilômetro 66, e envolveu cerca de 15 veículos que foram envolvidos, 15 veículos foram envolvidos aí nesse acidente. Segundo as primeiras informações, 6 pessoas ficaram feridas por um verdadeiro milagre. Olha só, olha essas imagens. Você consegue acreditar que nós não tivemos nenhum óbito nesse acidente? É um verdadeiro milagre. Milagre. Segundo o que relata o condutor do caminhão, ele teria aí ficado sem freios. E a via ficou interditada aí por horas. Na 277 aqui, doutora? Na 277, que foi aquele... sentido litoral, não foi? Isso, essa daí é na 376, sentido 376, litoral de desculpa, Santa Catarina. Aquele acidente que você está falando foi na 277, também sentido litoral do estado do Paraná. E, na verdade, é o seguinte, o que chama muita atenção é o seguinte, olha só, há ali um congestionamento, há como se fosse uma interdição, onde os veículos estão andando em baixa velocidade, e o que não se consegue entender, e isso os peritos vão analisar essa imagem, porque é que o motorista, ele não teria jogado o caminhão para o lado direito, porque existe ali uma espécie de um barranco. Isso faria com que, teoricamente, o caminhão conseguisse ficar estancado. Então, houve aí, talvez, não sei se um desespero por conta desse motorista, o que teria acontecido. Outro detalhe, olha, existem placas, essas imagens são de outro acidente, que aconteceu em Ponta Grossa. Isso. Aí nós tivemos um outro acidente também em Ponta Grossa, mas esse acidente onde o caminhão fez esse strike, que acabou atingindo 15 veículos, sendo que 6 pessoas ficaram feridas, uma com ferimentos moderados, o que está sendo questionado é justamente por que o motorista não jogou o caminhão do lado direito. É muito importante, como você disse, eu tenho vários cursos e realmente o curso de direção defensiva é extremamente importante, porque é o seguinte, em primeiro lugar, existe ali a questão do freio motor. O freio é um sistema nevrálgico aí do caminhão? Sim, mas existem outros dispositivos. O freio motor, existe aí a obrigatoriedade de andar com o caminhão na faixa da direita, justamente por quê? Porque você tem veículos pesados que poderiam também estancar esse veículo caso ele apresentasse algum tipo de deficiência no seu freio antes que atingisse uma velocidade muito maior. Então, nós precisamos parar os especialistas, treinamento para as transportadoras, treinamento para os condutores e embaixo desse caminhão, olha, tem um retorcido de ferro que você não consegue reconhecer qual veículo que é. Então, você imagine, você com a sua família, e um pouco antes das imagens, se o nosso diretor conseguir voltar ali, 2 veículos brancos, eles foram atingidos, inclusive, olha só, quando o caminhão passa, tem esse veículo branco do lado desse caminhão, perceba, ele atinge os 2 veículos brancos que acabam sendo jogados na lateral ali. Não sei como que o caminhão não passou por cima, mas me parece, sinceramente, olha, que o motorista poderia, sim, ter direcionado o caminhão para o lado direito. Ele tentou achar uma brecha ali, que é nos veículos menores, e com isso acabou causando aí uma situação muito mais grave. Você na traseira de um caminhão, né, doutora? Na verdade é o seguinte, olha, o instinto de sobrevivência faz com que a pessoa não faça isso. Por quê? Porque ela, mesmo que no reflexo, ela tenta proteger a sua vida. Mas o caminhão ali no barranco do lado, olha, ele passaria entre o caminhão da frente e também o barranco. Isso faria com que a cabine não fosse atingida e, de repente, aí o veículo conseguisse ser estancado. Enfim,
Nós precisamos o seguinte, então não adianta dizer que você não está nem aí com os caminhoneiros. Sabe por quê? Porque você está aí com a sua família, 15 carros foram atingidos. E o caminhão não consegue segurar. Sim, o problema realmente é de toda a sociedade. Tivemos um outro acidente também, onde um motorista acabou perdendo a vida ontem à tarde, na 376 em Ponta Grossa. O caminhão, esse acidente aí, olha, embaixo desse caminhão carregado com soja está o corpo do motorista. Mas, principalmente, a questão do respeito à velocidade, levando em consideração a possibilidade dos freios não funcionarem, da carga puxar o caminhão numa curva, de ter na sua frente aí um trânsito mais lento que impediria aí a passagem do caminhão. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração, porque não é possível que a gente continue registrando essas atrocidades. Talvez você queira lembrar, a senhora, daquele acidente em que houve ali o incêndio, em que um caminhão também passou por cima, só que ali foram inúmeras vítimas. Exatamente. E daí foi pegando fogo e sim, tudo, senhora, né? tudo isso agora, há pouco tempo, questão de 6 meses, 1 ano. São situações que nós não... A questão da 277 eu acho que faz até mais, doutor. Eu acho que cerca de uns 3 anos. A questão da 277 com relação ao incêndio. Eu mas com relação ao incêndio da carreta de pegou fogo. Eu me lembro que um senhor, lá na ponta, ele se salvou, disse, graças a Deus me salvei, Nossa Senhora da Aparecida me salvou. E acabou falecendo no hospital. Ele foi internado e faleceu. Mas ele teve 80% do corpo queimado. Aqui, no calor ali, a adrenalina, a pessoa acaba não sentindo nem dor. E o incêndio, então, minha gente, é complicado, porque o incêndio, a queimadura, quando ela atinge as veias... As vias respiratórias, as vias respiratórias, isso acaba comprometendo. Às vezes a pessoa não tem nem ferimentos externos, mas as vias respiratórias acabam ficando comprometidas. Só que o seguinte, ontem, cenário de guerra na BR-376, são situações realmente... E agora eu fico imaginando, eu sei de todos os desdobramentos. Primeiro, tudo bem, tem a pólice de seguro. Agora, a pólice de seguro vai verificar. Outro detalhe, normalmente a pólice de seguro ela tem um valor. Por ser uma pólice bem robusta, se olhe, tem aí uma previsão de indenização de 500, 600, 1 milhão. Se for uma pólice extremamente robusta. Agora, você veja bem, 15 veículos atingidos, se for na faixa de 50 mil cada um, já não cobre aí os danos. Então, toda essa questão, assim, olha, tem que ser analisada com muita cautela por toda a sociedade. Todos nós somos responsáveis por esse tipo, não só pela cobrança das autoridades para que tome alguma providência, porque este lugar é marcado por inúmeros acidentes. Ou seja, porque é que a Artérias Litoral Sul não está tomando realmente aí as devidas providências? Já que existem tantos acidentes nesse local, precisa fazer alguma coisa. E também as demais autoridades, não só na questão da formação do motorista. Cadê a direção defensiva? Por que não obedeceu aí a velocidade? Será que é tão frágil assim o sistema de freio que simplesmente perde? Parece que o caminhão está acelerado. Uma situação realmente muito complicada, não é? Tecida, né? Exatamente, mas cadê o outro dispositivo de segurança? Cadê o freio motor? Por que é que tudo isso não foi acionado? Enfim... Vamos lá, por muita sorte, um verdadeiro milagre, ninguém morreu. Doutora? É possível, senhora, é possível. Porque quando você olha as imagens, claramente... O motorista experiente, ele faria exatamente... Olha, eu vou te falar uma coisa, vou te apresentar aqui um relato que o meu irmão... os meus irmãos... Não, os meus irmãos, eles são... têm transportadora e os meus irmãos têm a formação de transporte de produtos perigosos. O que acontece? O meu irmão, um dos meus irmãos, foi contratado por uma empresa para que acompanhasse o motorista para levar um caminhão guincho, aquele caminhão bem robusto, para o litoral do estado. Que anda devagarzinho. Exatamente. Pois bem, o meu irmão foi ao lado desse motorista. 500 metros andando com o motorista da empresa, ele falou, pode parar e eu vou levar, porque senão a gente vai se matar. Porque o motorista não tinha o conhecimento técnico adequado para aquele tipo de caminhão. Então, isso tem que ser levado em consideração também. Não me parece razoável um caminhão com essa velocidade, num trânsito lento, que não está parado ali naquele local, certo? E desenvolver ali, descendo como se estivesse, inclusive, acelerado. Tem alguma coisa errada. Tá certo.